É bacana, né, Fábio, a gente poder trocar experiência, conversar. Na verdade, falar sobre Jesus é difícil hoje em dia, né? A gente ter alguém com quem a gente possa compartilhar as coisas de Deus, porque nem todo mundo se alegra com as coisas do Senhor. Hoje as pessoas, elas buscam a alegria para a sua vida, mas poucos buscam de fato a alegria que vem de Deus, né? Eu me lembro quando os discípulos voltaram a Jesus Cristo depois de terem sido enviados pela primeira vez, né? A Bíblia diz, foram nas circunvizinhanças, pregaram o evangelho ali 1 dia, 2 dias, curaram enfermos, expulsaram demônios, e aí eles voltaram todos eufóricos, alegres, dizendo, cara, você viu aquele demônio que eu expulsei, e aquele aleijado que andou, né, todo mundo. Aí Jesus vem e joga um balde de água fria em todo mundo e diz assim, cara, não se alegre por essas coisas. A sua alegria deve ser o fato do seu nome estar rolado no livro da vida. Então tem muita gente que ainda não tem essa alegria, né? E a gente precisa proporcionar isso para todo mundo. E a gente que tem, as pessoas deveriam estar alegres, estarem felizes pelo fato disso, né? Da gente saber que a nossa esperança é viva, eficiente e eficaz e que Jesus está voltando. Os sinais estão todos aí, né? Da volta de Jesus Cristo. E a gente está se preparando para morar no céu, que é o que a gente deseja, né? Aqui também a gente vive uma geração cética e até incrédula concernente a isso, semelhante aos dias de Noé, né? Que pregava a respeito de um grande dilúvio, de uma forte chuva, que era para o povo entrar na arca e o povo não acreditava. Então hoje a gente fala de Jesus, prega sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento, mas o povo quer viver as suas vidas de prazer, né? Não dá crédito algum para a nossa pregação. Sabe que quando a gente estava conversando ali, a gente estava falando sobre as mudanças que aconteceram na igreja de Jesus. E a gente é novo ainda, né? Você falou que você tem 33, eu tenho 53, mas enfim, a gente ainda está novo. E a gente já viu tanta coisa mudar, né? Tanta coisa dentro das igrejas que você vê da minha geração aqui para a tua, quando eu comecei a pregar para você que está, né, nessa ativa ainda, a gente tinha uma das maiores igrejas do Brasil, era a Igreja Quadrangular. Das maiores igrejas do Brasil, né? Ela era esplêndida. E de repente quebrou. Do dia para a noite, alguém resolveu colocar o tal do G12 lá, né? Trouxe as células. E a Igreja Quadrangular se tornou, não querendo tirar a importância dela, né? De maneira nenhuma, desprezar, não é isso. Apesar de que seu presidente tá, né? Ah, tadinho. Precisa jubilar, né? Ah, não, ele precisa ser preso, né, cara? O troço que esse cara tá fazendo. Pelo amor de Jesus, né? Mas, enfim. A ministra Damares que falou que ele tem que ser preso, né? É verdade. Ela falou que ele tem que ser preso, né? Senadora, Foi ela que disse, então eu só tô aqui Tá reproduzindo. reproduzindo o que a senadora Damares disse, né? Interessante que era de lá, né? É. Ela é um membro da Quadrangular, então sabe do que está falando. Exatamente. Então a gente viu a Quadrangular, e eu que fui um pregador itinerante muito mais velho que você, preguei muito na Igreja Quadrangular, né, na terceira, na 11ª, na 32ª. A Quadrangular antes era uma potência junto com as Assembleias de Deus, né? E hoje a gente vê, a gente fala aqui com tristeza da nossa Assembleia de Deus, né? Da quantidade de gente que está desviado, que está fora da igreja em função de todos os escândalos e coisas que têm acontecido em todos os lugares. E a Quadrangular também é a mesma coisa, né? Agora, lá atrás, houve essa transformação, então a Quadrangular entrou o G12, a maioria dos pastores, eu me lembro de um deles, pastor Candinho, não é teu tempo. Não. Ele era um pequenininho assim, bem moreninho ele, né, negro, usava um óculos, ele ganhou a minha avó para Jesus. Minha avó era macumbeira, cara, sendo macumba. Eu já falei para você, né, minha família toda veio do centro de Umbanda, veio do centro de macumba e tal. E ele ganhou minha avó para Jesus. E quando entrou o G12 entrou na Igreja Quadrangular, ele saiu fora. Ele falou, não, isso aí não é de Deus, eu tô fora. E ele saiu e abriu uma comunidade. Então, a maldição acabou virando uma bênção, porque gerou várias outras igrejas, né? Quadrangular, a maioria das pessoas nem sabe disso, né? Que essas comunidades todas que tem aí vieram das igrejas quadrangular, né? Esses pastores que saíram quando houve esse movimento e se abriram aí, então, tantas comunidades que hoje a maioria delas é uma bênção, né? A gente sabe que, infelizmente, nem tudo são flores, né? Tem bastante coisa ruim aí, mas gerou isso. Então, houve uma grande mudança da igreja que era para a igreja que é. Então, você vê algumas grandes igrejas diminuindo. Olha o Caio Fábio, por exemplo. O Caio Fábio foi o maior pregador do Brasil. Sim, as conferências 20. Cara, o cara era fera. Ninguém ganhava das Não conferências. era fera, 20. até o dia que ele resolveu dormir com a secretária, né? E aí foi excluído da igreja, perdeu, e hoje tá essa desgraça, né? Porque desgraça é sem graça, né? Sem a graça de Deus, né? Tá aí pregando heresia, ensinando heresia, falando sobre coisas que É que o Caio se combatendo perdeu a na sua igreja. inteligência, no seu conhecimento. A Bíblia fala isso, né? Que o excesso da letra mata, né? E ele é um exemplo claro. Mas não foi isso, né? O que matou ele foi o pecado, na verdade, né? E aí ele ficou magoado, né? A minha opinião sobre isso, né? Em função de ter sido excluído da igreja, acabou se desviando e hoje ele é um combatente, ele combate contra a igreja, né? De Jesus Cristo, né? Infelizmente, né, as falas hoje do reverendo Caio Fábio é contra a igreja, afastando o povo da igreja. Ele tem o caminho da graça e parece que o único lugar certo é trilhar o caminho da graça com Caio Fábio. As outras igrejas estão tudo errado. Os outros pastores estão todos errados, exceto o Caio Fábio. Não, mas não é só ele, tem outros aí também, né? Que estão nessa pegada, mas enfim. Então eu vejo assim, até parafraseando, né? Eu acredito, né? Que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Então, a gente já está caminhando para o arrebatamento, a passos largos, né? Porque a gente está vendo os sinais aí, todos que estão aí fora de guerra, rumores de guerra, essa coisa, fome, peste e tal, né? Que está lá em Mateus 24, a gente já está vendo o nosso caminho aí se endireitando para a volta de Jesus Cristo. E para que Jesus volte, como é que ele vai voltar com essas igrejas do jeito que está aí, né? Eu penso, eu não sei, posso estar errado, se eu tiver, você pode me corrigir, mas eu penso assim, como é que Jesus vai voltar com o povo pregando hipergraça, graça sobre graça, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Venha de qualquer jeito, que você vai de qualquer jeito para o céu, se Jesus, enfim, esse evangelho torto, aleijado, manco que os caras estão pegando aí, não vai levar ninguém para o céu. É um evangelho que salva, mas não tem confronto, né? Na verdade, não é pelo fato do confronto, não. Não tem transformação. Não é o confronto, é a transformação. Porque conversão, a palavra conversão, ela significa mudança de rumo. Então, não é possível que você diga que você é convertido, mas você continua caminhando no mesmo rumo de quando você estava no mundo. Você é igualzinho, não tem mudança? Então, como que pode? Você veio do mundo fumando maconha, você está na igreja fumando maconha, você fala que fumar maconha está tudo bem, porque Jesus não se importa com a sua maconha. Você vinha bêbado de lá, você está bêbado aqui. Eu não estou falando que beber é pecado, mas bebedice é pecado, né? Você era adúltero lá, tinha amante, aí você se converteu, está na igreja, tem amante. Como assim, cara? Né? A Bíblia diz o presbítero seja marido de uma mulher só, o pastor está em cima do púlpito, está no 5º casamento. Né? Como é que pode? O cara tem 5 mulheres, irmão. E está falando de salvação? Que salvação? Se nem ele é salvo, ele vai querer pregar salvação para os outros. Que Jesus é esse que o cara está pregando. Então, a Bíblia, ela exige de mim e de você, Fábio. Jesus disse, sede santo como eu sou santo e santificai-vos todos os dias. Buscai a santificação, sem a qual... ninguém verá o Senhor. Então, se você não tem santidade, você não vê a Deus. Então, é desse Deus que você não vê, não conhece, não ouve que você está pregando? É uma incoerência isso. É antagônico, de fato, ao evangelho, né? Então, você vê só, os caras, o que os caras fazem? Eles relativizam o pecado, né? Hoje é assim. O cara fala assim, mas aquele pastor ali, ele divorciou da irmã, que era diretor ali do ciclo de oração, né? Dirigente e tal. Porque deu um problema, aí ele separou, ele casou com a missionária, e daí tá a mulher dele divorciada lá, com os filhos no banco, e ele tá com a missionária novinha aqui, né? Na boa, em cima do púlpito e tá pregando. Eu posso dar um testemunho para você. Sim. Eu me converti na Assembleia de Deus da Madureira, pastor João do Monte, irmã Maria do Monte. Eu me converti lá. Aceitei Jesus lá. Né? A missionária Sebastiana estava pregando no dia que eu fui na igreja a primeira vez. Deus usou ela poderosamente, apontou aquele dedão na minha cara. Depois ela veio para a missão, eu não sei onde é que ela anda agora hoje, missionária Sebastiana. Ela já deve estar bem idosa, se é que já não dormiu no Senhor, né? E o filho do pastor João do Monte, que era um presbítero, cara, pensa um pregador extraordinário, uma pessoa que eu gostava, né? Nunca mais ouvi ele, enfim. Mas ele divorciou da sua esposa e casou com outra. E daí ficava a esposa dele, né? E o que eu estou dando aqui é um testemunho, espero que ele não vai ficar chateado se estiver ouvindo, mas enfim, se ficar também é problema dele. A esposa com os filhos de um lado e ele com a outra moça, com o bebê no colo, em cima do púlpito e pregando. E o pai dele, né? Que era o presidente da igreja, tranquilo. Quando trocou o presidente, que o pai dele jubilou, a primeira coisa que o cara fez foi excluir ele. Ele veio para a missão aqui, pastor, aceitou que tem o pastor aqui, gente fina. Porque ele era um excelente pregador, mas como é que faz? Então, a pergunta que eu faço aqui para você é o seguinte, como é que você vai pregar Jesus não sendo você, não tendo você uma vida cristã? Como é que você vai falar de santidade se você não tem santidade? Cara, Atos, capítulo 3 de Atos, no verso 1 em diante, Pedro, ele vai na porta do templo chamada Formosa. Você conhece a passagem de corte, salteado de frente para trás, de trás para frente. Pedro olha para o aleijado, o que ele fala para o cara? Cara, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Então, a pergunta que eu faço para todo mundo é o seguinte, eu posso te dar uma coisa que eu não tenho? Então, como é que eu vou te dar Jesus se eu não tenho, cara? Se eu sou adúltero, se eu sou mentiroso, se eu sou ladrão, se eu engano as pessoas... Entendeu? Se eu estou vivendo uma vida de pecado, uma vida desgraçada, sem a presença do Espírito Santo, como é que eu vou dar para você uma coisa que eu não tenho? Como é que eu vou pastorear uma igreja? O Evangelho de João, não me lembro se é 14, eu não lembro agora, a minha memória hoje não está boa. Ela fala que você não reconhece o fruto, senão pela sua árvore. Perdão, não conhece a árvore, senão pelo fruto. Se o fruto é bom, a árvore é boa e a raiz é Deus. Se o fruto é ruim, a árvore é ruim e a raiz é o diabo. Então toda árvore é de Deus? Não. Cara, então quantas árvores são do diabo e estão aí falando que são de Deus? Infelizmente. Quantas, Fábio? Né? Então, é muito, não é pouco, é muito. Então, aqueles que são de Deus, compete a eles a viver uma vida de santidade, né?